meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste encontro abençoado do projeto Comunhão no Lar. E hoje trazemos aqui uma reflexão registrada por Chico Xavier, por meio da inspiração de Neio Lúcio, que é o autor espiritual desta mensagem, registrada lá no livro Jesus no Lar. A mensagem intitulada O Rico Vigilante. Vamos para a leitura, para sermos fiéis ao registro do autor. Tiago, o mais velho em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E, findo o interesse do debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar sua família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito para alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando, ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede?
Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e, do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem, junto dele, as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio o santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento sublime e valioso! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Esse é Jesus. E nós vamos começar a nossa reflexão pelo fim desta mensagem. Os nossos encontros desses projetos diversos que a comunhão possui, e este é um deles, eles nos trazem muito material para reflexão. Nos trazem mensagens dos amigos do plano invisível, sempre a nos convocar a uma atitude comprometida com o Evangelho do Cristo. Mas esse convite, essa convocação, ela é preciosa, ela é sublime, ela é maravilhosa, somente para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. E o esforço que nós temos que fazer, ou que nós nos propomos a fazer, é sempre de, usando o óculos da doutrina dos espíritos, nos aprofundarmos para além da letra, para buscar naquilo que Jesus tem a nos dizer, naquilo que ele nos diz constantemente por meio dos ensinamentos dos amigos que nos antecederam nessa jornada e compartilham conosco os seus aprendizados. O que nós temos aqui é que buscar a essência para que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. E por isso, nessa mensagem sobre o rico vigilante, em que, naqueles encontros em casa de Pedro, em que Jesus aproveitava aquelas conversas que por vezes se perdiam, e Jesus as reconduzia para o caminho da reflexão e do aprendizado. Tiago propõe aqui uma reflexão, começa a falar sobre a ânsia da riqueza, sobre o desejo da fartura material que envolve, que visita grande parte de nós, seres humanos encarnados na Terra.
sonhando com ganhar nas loterias, na Mega Sena, sonhando em aquilatar recursos materiais para atender as próprias necessidades, as da família e, quem sabe, ajudar. Ânsias que permeiam o ambiente mental de muitos de nós. E Jesus, observando por onde caminhava aquela conversa, traz essa história, falando do esforço deste homem em arrecadar, em amontoar recursos materiais em favor da sua família. E aí nós recordamos aqui aquela passagem evangélica de Jesus, né? Em que ele nos fala: amontoais tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ladrão pode alcançar. Jesus nos fala que sim, que devemos cuidar para amontoar tesouros. Mas de que tesouros ele está nos falando? Daqueles tesouros que nós podemos levar conosco quando não mais estivermos neste mundo. Esses tesouros serão extremamente importantes para nós, na nossa jornada pelo universo, na nossa jornada espiritual. Aqueles outros tesouros onde a traça corrói, onde o ladrão pode alcançar, estes nós não podemos levar conosco. Estes são tesouros a serem utilizados, a serem dado uma destinação útil na Terra. Porque vejam, às vezes nós ouvimos falar sobre a importância de guardarmos os tesouros espirituais, como se Jesus estivesse aqui criticando a riqueza material. E não é isso que ele faz, e nessa história fica muito claro para a gente. Quando, em súplica, esse homem que havia amontoado esses tesouros materiais, mas junto disso, havia trazido para dentro do seu lar a discórdia, a inveja dos vizinhos e dos amigos, né, dito amigos, a necessidade de viver se protegendo contra todos e contra todos, se afastando de todos. Este homem, quando em angústia por aquilo que percebeu ter acontecido, a própria doença do corpo físico, quando ele percebe que tudo aquilo de especial e de maravilhoso que ele possuía antes de aquinhoar tantos bens materiais ele havia perdido, e ele faz a súplica, ele pede a orientação ao plano superior. O plano superior não diz a ele: larga tudo, entrega tudo, não. O anjo, né, que lhe aparece para lhe dar orientação, para lhe dar direcionamento, a voz da sua consciência a falar-lhe, lhe orienta a dar destinação útil àquela riqueza. Poder transformar aquela riqueza em ações no bem, em favor de todos. Então ele diz da possibilidade de construir espaços de orientação como escolas para a vizinhança, de acolher aqueles que precisavam, dando materialidade e socorro àqueles que assim necessitavam, por meio dos recursos que ele possuía. Então o que se fala aqui é que a riqueza, ela é um instrumento, inclusive, para o progresso. Os espíritos vão nos dizer isso lá no Livro dos Espíritos. E aí, o orientador, né, que atende essa rogativa desse irmão, vai dizer para ele que toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas a riqueza que repousa inútil é poço venenoso. Então que a riqueza tenha utilidade, porque isso sim é a maneira da água cristalina, dar visibilidade, da materialidade ao que aquela riqueza permite fazer, permite realizar.
Seja investindo em projetos de estudo, seja investindo em escolas, seja atendendo as pessoas que necessitam de socorro no caminho. Isso é dar utilidade à riqueza, para que ela não fique estagnada, escondida, né? Guardada nos cofres, a não produzir benefício para as pessoas, para a coletividade, para o grupo a que se é possível atender. É claro que, como nessa história, aqueles que assim agem, por vezes, são incompreendidos, né? E houve a incompreensão da família. Mas aqui Jesus ressalta a paz do coração, a consciência tranquila por ter cumprido aquilo que cabe fazer. Por quê? Porque nós sabemos o que nos cabe fazer. Está lá registrado na nossa consciência. Então, a consciência é tranquila, não obstante as críticas, a incompreensão. Sim, ansiamos por riqueza e que ansiemos e trabalhemos por elas, pelas riquezas espirituais, pela mão que trabalha, pelo ouvido que se dispõe a ouvir com verdade e com misericórdia, pela fala que é simples, que é gentil, que é acolhedora. Que nós possamos sim trabalhar por amealhar riquezas, onde possamos juntá-las nos nossos corações. E além disso, Jesus chama atenção para um outro aspecto, que é trabalharmos pelo que nos é necessário. Sim, façamos o nosso esforço de todo dia por alcançar aquilo que nos é necessário. Estamos neste planeta, estamos na Terra, encarnados, e temos necessidades reais. Trabalhemos por atender às nossas necessidades, pelo que nos é necessário, porque Jesus diz: pedi e obtereis, batei a porta se abrir-vos-á. Que nós possamos pedir, que nós possamos bater a porta das nossas necessidades e nós seremos auxiliados para alcançar, porque o que nos é necessário nessa jornada não nos faltará. É isso que o Evangelho nos ensina e é isso que Jesus, neste momento aqui em casa de Pedro, reitera aos seus discípulos, que nós possamos trabalhar pelo que nos é necessário. E nós precisamos de muito pouco. Nós temos o ar para a nossa existência na Terra. Nós temos o nosso corpo moldado e talhado para aquilo que nós precisamos trabalhar e realizar. Alguns com limitações, com deficiências, mas sempre com possibilidades de se transcender, de se ultrapassar nas limitações para poder alcançar aquilo de que necessita. Então, juntemos sim tesouros, tesouros espirituais, mas cuidemos para ter ouvidos de ouvir e olhos de ver diante dos ensinamentos, dos alertas, das recomendações, dos avisos que o Mestre nos faz, para que não caiamos no poço dos equívocos e das lamúrias que por vezes tanto nos visitam. Então, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E que nós sejamos capazes de cuidar do nosso coração, de como jardineiros cuidar bem dos sentimentos que ali crescem e proliferam, para que sejamos capazes de, com esse coração cheio da vontade de caminhar com Jesus, sermos capazes de trabalhar em favor dos recursos e dos tesouros espirituais que nos permitirão estar sempre com Ele. Fique em paz, que Jesus lhe abençoe e até uma outra oportunidade.
Um beijo no seu coração.